Fala pessoal, vamos analisar os jogos deste sábado, 6 de agosto de 2022. É um sabadão aí com muitos jogos: Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Campeonato Brasileiro da Série A, Championship, Bundesliga 2 e Campeonato Brasileiro da Série B. São os principais campeonatos europeus iniciando. Falta ainda o Campeonato Espanhol, o Campeonato Italiano e o Campeonato Português. E como tem bastante jogos neste sábado, eu fiz uma seleção e vou falar apenas dos jogos que eu vou colocar na lista, porque senão vai ficar um vídeo muito longo, e os jogos que eu escolhi não significa que são os melhores jogos do sábado. Mas antes de começar aqui, vamos conferir a lista de quinta-feira. Foi uma quinta-feira com bastante jogos, e pela UEFA Europa League eu acabei pegando esse BEC Fenerbahçe, mas não estava na lista. E pela Libertadores estava na lista o BEC Atlético Paranaense e não bateu. O Atlético Paranaense teve um pênalti anulado pelo VAR aos 27 minutos. Aos 84 teve um gol corretamente anulado por impedimento. O Atlético Paranaense até foi melhor, merecia a vitória, mas a partida terminou mesmo nesse 0 a 0. Também estava na lista o Lei Melga contra o Internacional e bateu. O Melga começou muito bem essa partida. O Internacional teve um jogador expulso aos 64 minutos, mas segurou a pressão e a partida terminou empate em 0 a 0. E teve também o UEFA Europa Conference League. Eu fiz a múltipla, como eu havia comentado, mas não bateu. O AIK acabou empatando em casa e quebrou a múltipla. Também estava na lista o Lei CRB contra a Ponte Preta e bateu. O CRB até abriu o placar aos 7 minutos. Aos 14 minutos a Ponte Preta empatou e a partida terminou mesmo nesse 1 a 1. Depois de 3 tentativas frustradas de BEC CRB, acabei acertando o Lei. É uma equipe que empata bastante jogando em casa. Então a lista de quinta-feira ficou aí com 2 acertos e um erro. Foi uma lista boa. Quem fez as 3 entradas à punta ficou aí ainda com 34% de lucro. Perdeu 100% no BEC Atlético Paranaense, mas ganhou 134% no Lei Melga e Lei CRB. Se o BEC Atlético Paranaense tivesse batido, teria ficado aí com mais de 2 unidades de lucro. Vamos agora para os jogos de sábado. É um sábado com muitos jogos, então não vai sair apostando em todos eles. Tem uma temporada toda pela frente dos campeonatos europeus. No final do ano tem Copa do Mundo. E como eu falei, eu vou estar falando aqui apenas dos jogos que eu vou colocar na lista. E vamos começar com o Newcastle contra o Nottingham Forest. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos entre eles. Vitória do Forest por 3 a 1, vitória do Forest por 3 a 2 e vitória do Newcastle por 3 a 1. A equipe do Newcastle na pré-temporada fez 5 partidas, venceu 3 e perdeu 2. E a equipe do Forest, na pré-temporada, venceu 3 jogos, empatou 3 e perdeu 2. Na verdade, o Forest venceu 2, porque esse jogo contra o Hertha Berlim está duplicado. Não tem como ter jogado 2 vezes no mesmo dia e vencido pelo mesmo placar. Então ficou aí com 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas na pré-temporada. E aqui eu vou colocar o Newcastle em BEC. Lembrando que o Newcastle começou a temporada passada muito mal, mas não era esse time rico como é hoje também, mas isso não significa que já vai começar ganhando. É primeira rodada ainda, precisa ter um pouco de cautela. Da Premier League eu vou colocar apenas esse jogo. O Liverpool tem uma odd muito baixa, o Tottenham tem uma odd baixa também, o Chelsea tem uma odd baixa porque joga fora de casa. Eu até acredito que essas equipes vão vencer, mas eu vou deixar fora da lista. E vamos agora para a Bundesliga. Union Berlin contra o Hertha. Os últimos jogos entre eles: vitória do Union Berlin por 4 a 1, vitória do Union Berlin por 3 a 2 e vitória do Union Berlin por 2 a 0. A equipe do Union Berlin vem de vitória, venceu fora de casa pela Pokal por 2 a 1. Na pré-temporada jogou 7 amistosos, venceu 5, empatou 1 e perdeu 1. E a equipe do Hertha vem de eliminação na primeira fase da Pokal. Depois de empatar o jogo por 4 a 4, foi eliminado nos pênaltis. Na pré-temporada, o Hertha venceu 2, empatou 1 e perdeu 4. E aqui eu vou colocar o Union Berlin em BEC. E também no mercado de gols, o over 2,5 desse jogo está aí com uma odd cravada de 2.
E ainda pela Bundesliga, eu vou para o jogo do Wolfsburg contra o Werder Bremen. Os últimos jogos entre eles: vitória do Wolfsburg por 2-1, vitória do Wolfsburg por 5-3 e vitória do Wolfsburg por 1-0. A equipe do Wolfsburg vem de vitória pela Pokal, venceu fora de casa por 1-0. Na pré-temporada, a equipe fez 4 partidas, venceu 3 e perdeu 1. E a equipe do Werder Bremen vem de vitória, venceu fora de casa também pela Pokal. Na pré-temporada, fez 3 partidas, perdeu 2 e empatou 1. E nesse jogo eu vou colocar na lista o Beck Wolfsburg. E na Bundesliga eu vou ficar apenas com esses 2 jogos. O Borussia Dortmund contra o Bayer Leverkusen pode ser um jogo interessante para o ao vivo, mas a equipe do Borussia é bem complicada para trabalhar em Beck. E pela Ligue 1 tem apenas 2 partidas. Strasbourg contra o Mônaco. O Mônaco joga no meio de semana pela Champions League, fase qualificatória. Empatou o jogo de ida. Pode ser que não vá com o time titular nesse jogo contra o Strasbourg. Eu vou deixar fora. Clermont contra o PSG. A equipe do PSG com uma odd de 1,25. Eu vou deixar fora também. Então vamos para o Campeonato Brasileiro da Série A. Botafogo contra o Ceará. A equipe do Botafogo na 14ª colocação. Nos últimos 5 jogos perdeu 4 e venceu 1. E a equipe do Ceará na 14ª colocação. Nos últimos 5 jogos venceu 2 e empatou 3. Jogando em casa, a equipe do Botafogo ocupa a 18ª colocação. Em 9 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 5. Jogando fora de casa, a equipe do Ceará ocupa a 8ª colocação. Em 10 jogos venceu 3, empatou 4 e perdeu 3. Os últimos jogos entre eles: vitória do Botafogo por 3-1, vitória do Ceará por 2-1, empate por 2-2 e empate por 1-1. A equipe do Botafogo vem de derrota, perdeu fora de casa para o Corinthians por 1-0. Nos últimos 10 jogos, o Botafogo venceu 3 e perdeu 7. E a equipe do Ceará vem de derrota, perdeu fora de casa para o São Paulo pela Copa do Brasil. Já são 3 derrotas consecutivas. Nos últimos 10 jogos, o Ceará venceu 5, empatou 1 e perdeu 4. A equipe do Ceará joga no meio de semana pela Sul-Americana contra o São Paulo. Perdeu o jogo de ida. Aqui pode ser interessante para buscar esse back Botafogo, mas é uma equipe que faz apenas a 18ª colocação como mandante. Eu vou para o mercado de gols. O over 2,5 está aí com uma odd de 2,35. Eu vou colocar na lista o over mais de 2 gols. Dando sequência, vamos para o jogo do Atlético Goianiense contra o Red Bull Bragantino. A equipe do Atlético Goianiense na 19ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 5 derrotas. E a equipe do Red Bull Bragantino na 8ª colocação. Nos últimos 5 jogos venceu 4 e perdeu 1. Jogando em casa, a equipe do Atlético Goianiense ocupa a 15ª colocação. Em 10 jogos venceu 3, empatou 2 e perdeu 5. Jogando fora de casa, a equipe do Red Bull Bragantino ocupa a 10ª colocação. Em 9 jogos venceu 2, empatou 4 e perdeu 3. Os últimos jogos entre eles: vitória do Red Bull Bragantino por 4-0, vitória do Red Bull por 1-0, vitória do Red Bull por 1-0 e vitória do Red Bull Bragantino por 2-0. A equipe do Atlético Goianiense vem de vitória, venceu fora de casa o Nacional do Uruguai pela Sul-Americana. Nos últimos 10 jogos são 4 vitórias e 6 derrotas. E a equipe do Red Bull Bragantino vem de vitória, venceu em casa o Juventude por 1-0. Nos últimos 10 jogos, o Red Bull Bragantino tem 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. E aqui eu vou colocar o Atlético Goianiense em lei. Dando sequência, vamos para o jogo do Avaí contra o Corinthians. O Avaí na 16ª colocação, nos últimos 5 jogos, venceu 1. A equipe do Corinthians na 2ª colocação, nos últimos 5 jogos, venceu 4 e perdeu 1. Jogando em casa, a equipe do Avaí ocupa a 11ª colocação. Em 10 jogos venceu 5, empatou 2 e perdeu 3. Jogando como visitante, o Corinthians ocupa a 3ª colocação. Em 10 jogos venceu 4, empatou 2 e perdeu 4. Os últimos jogos entre eles: vitória do Corinthians por 3-0, vitória do Corinthians por 3-0, empate por 1-1 e vitória do Corinthians por 1-0. A equipe do Avaí vem de derrota, perdeu fora de casa para o América Mineiro por 3-1. São 3 derrotas consecutivas. Nos últimos 10 jogos, o Avaí tem 3 vitórias, 1 empate e 6 derrotas.
E a equipe do Corinthians vem de derrota, perdeu em casa para o Flamengo pela Libertadores. Nos últimos 10 jogos, o Corinthians tem 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. O Avaí é uma equipe que costuma dar trabalho quando joga em casa. Foi assim contra o São Paulo, foi assim contra o Palmeiras, foi assim contra o Flamengo, mas é uma equipe que costuma bater o over 2,5 quando joga em casa. Deixa eu dar uma olhada aqui na odd de gols. O over 2,5 desse jogo está com uma odd de 2,50. Eu vou colocar na lista o over mais de 2 gols. Eu acredito que o Corinthians vai com o time titular. Na entrevista do Vitor Pereira, depois da derrota para o Flamengo, foi meio que já jogando a toalha na Libertadores. E aqui eu vou deixar uma odd de 2 também. São Paulo e Flamengo eu vou ficar fora. Championship eu vou deixar fora. Bundesliga 2 também vou ficar fora. E Campeonato Brasileiro da Série B também eu vou deixar fora. Então a lista de sábado ficou aí com Beck Newcastle, Beck União Berlim, Beck Wolfsburg, Lei Atlético Goianiense, over 2,5 União Berlim contra o Hertha, over mais de 2 gols Botafogo contra o Ceará e over mais de 2 gols Avaí contra o Corinthians. Uma lista aí com bastante jogos. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.